bom dia a toda pessoa que acompanha, todo o povo que acompanha o canal DRM. Nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse, do livro Apocalipse de Daniel. Esse livro ele não está dentro da Bíblia, tá, pessoal? Ele não está dentro da Bíblia. E ele está no livro, ele se encontra no livro Apocalipse de Daniel. Você querendo nos acompanhar na leitura, esse livro é baixado gratuitamente no buscador Google. Você digita lá PDF do livro apócrifo Apocalipse de Daniel. Ele vai cair no livro Apocalipse de Daniel e você pode nos acompanhar nessa leitura. Ele não é, esse livro ele é um complemento, ele é apócrifo, ele é o complemento da Bíblia, gente. Está escrito nesse apócrifo aqui, a parte que está em negrito é o mais escuro aí, é o que está escrito na Bíblia. E o que está mais claro é o que está destrinchado nesse PDF. É importante você ter essa informação, porque dessa informação aqui agora, nós vamos ter uma noção do que está acontecendo hoje, né, dessa guerra entre da Rússia e a Croácia. Então, assim, vocês vão entender tudo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu não sei se vocês já viram um desenho chamado Caverna do Dragão. Vocês já ouviram falar do desenho Caverna do Dragão? Já? Eu vou fazer ainda uma live, eu espero conseguir fazer, são tantas coisas para poder falar. Existe uma frase que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. E na Caverna do Dragão a gente pensa que o vilão é o Vingador. O cara ruim, a gente pensa que é o Vingador. Porque o Vingador, ele tem cara de ruim, ele tem jeito de ruim. Ele tem característica de pessoas ruins, mas ele não é ruim. Isso é uma mensagem subliminar que eu estou mandando para você. Então nem tudo que é passado para você, você tem que aprender a olhar com outros olhos. Você tem que aprender a ver o outro. Porque, gente, sempre desconfie. Meu pai falava para mim uma coisa muito importante. Eu acho que é um dos versículos mais importante que meu pai, o terreno, falava para mim: carne seca oferecida, ela tá podre ou ela tá ardida, porque ninguém dá nada de graça para ninguém, gente. Tá muito óbvio isso. Só tem um lado mostrando as informações. Existe no mundo dois lados. Existe o lado do bem e o lado do mal. Existem forças se degradando. E o bem, lembre-se sempre, que o diabo ele se transveste de anjo de luz para enganar os que estão na luz. Então vocês têm que analisar, cada um dos senhores tem que analisar que agora a última batalha para que o reino da besta possa ser empregado aqui na terra está acontecendo. Por isso que nós estamos nos momentos finais. O último obstáculo, a única força que se opõe à besta, a batalha está acontecendo agora. Nesse exato momento. Disfarçado de... como é que eu vou falar para vocês, pessoal? Disfarçado de coisa boa. Denilson, me diz uma coisa, você é a favor ou é contra a guerra? Eu não sou nem contra e nem a favor. Neutro. Eu sou neutro. Eu sou a favor das escrituras. E as escrituras não mentem. O céu e a terra pode passar, mas essas palavras aí, ó, eles não mentem. Pessoal, nós estamos sendo enganados, como sempre nós fomos enganados. Sempre nós fomos enganados. Então, na Caverna do Dragão, isso é mensagem de algumas pessoas que estão despertas, estão acordadas.
Se você está acordado, você vai entender o que eu estou te falando. O vilão da história é o mestre dos magos. Porque o mestre dos magos, ele é bonzinho. O mestre dos magos sempre ofereceu para os meninos as armas para eles lutarem, não é? O mestre dos magos parece com um velhinho bom, ele não tem figura de gente mal. Então o mestre do mago ele tá tendo, se você veja esse desenho, mas veja com um olhar diferente. É por isso que nós olhamos hoje para essa religião chamada evangélica, né? Judaísmo, evangélico, todas essas religiões que pregam, né? Que pregam o Deus, né? Deus, esse nome Deus, isso aí foi tudo isso aí, pessoal, que nós estamos lendo, é obra de um povo inteligente, não é um povo burro, é um povo que foi orientado, ele foi conduzido. Eu sempre falo isso para vocês. Que pena que a gente não possa ser muito mais claro para todos os senhores. Vocês, se liga, vocês pertencem aos escolhidos. Cada um tem sua nação, não tem? Cada um tem o seu país de origem, não tem? Uns são brasileiros, outros são russos, outros são croatas, outros são norte-americanos, outros são ingleses, gregos, romanos, franceses. O Criador está fazendo um povo, está separando um povo. Ele está escolhendo no mundo e chamando um povo para participar do teu reino. E o rei dos reis, irá reger esse povo. Um povo que não ama a guerra, um povo que não tem parte com, ele não tem prazer na iniquidade, um povo com ética, com moral, um povo que não ama a corrupção, o povo que está pedindo, porque nós somos frutos desse meio que nós estamos vivendo, dessa manipulação. Por isso que o Pai, ele nos ama. E a partir do momento que todos vocês, meus amigos, minhas amigas, começam a entender que existe uma separação, que existe um Deus que está enganando as pessoas, e Ele é Deus, e Ele se transveste de luz, os senhores vão entender muitas coisas que nós estamos falando. Aparentemente estamos falando inglês para vocês. Porque é impossível, gente, olha só, preste atenção no que eu vou falar, você que é evangélico, católico, vocês que são de Arroxo, você que está me vendo aí agora, é impossível, gente. É impossível. Pense comigo. É impossível Deus único, porque eu posso falar a palavra Deus único. Deus é um título. A gente sempre explica isso aqui. É impossível esse Deus único. É impossível. O Deus que criou a vida cria a morte. Existe um Deus que se chama morte, gente. É isso que vocês não estão entendendo. Existe um Deus abaixo do Criador, porque a vida é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que o ódio. A certeza, a convicção é mais forte do que o medo. Mas eles se degladiam. Não porque o Criador quer debater, quer brigar. Não, o Criador não quer brigar com ninguém, não. O Criador, ele vai acabar com a morte. Ele vai acabar com a morte.
Ele vai acabar com as trevas. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando, gente? Se ele disse lá no livro de Êxodo, tudo fala no livro de Êxodo, né? Não matarás. Por que ele que disse não matarás, ele está matando? Se ele ele é Deus, ele pode. Não, gente. Ele tem uma coisa, o Criador, o verdadeiro Criador, ele tem um compromisso com a justiça. Aí é que está. Ele se entrelaça na palavra porque ele deu a palavra dele. Quando ele deu a palavra que ele falou, que ele viria em 5 dias e meio e salvaria a muitos, ele deu e ele cumpriu a palavra, porque foi palavra. E o mal e as trevas usa dessa palavra que o Criador deu para enganar a multidão de criaturas que ele fez aqui na terra. Enganar como? Enganar através da religião, enganar através de líderes mentirosos, enganar através de governos. Porque o governo, gente, ele só tem um intuito. O governo, ele tem um partido. Todo governo tem um partido. Agora você vai começar a entender, todo governo é um partido. E esse partido tem uma ideologia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O governo do Pai tem uma ideologia. O governo do Criador do céu e da terra tem uma ideologia. Qual a ideologia? Não matarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Honra o teu pai e tua mãe. Não terás outros deuses. Mas esse outro Deus, ele não pode aparecer como vilão para você. Agora você vai entender. Ele vai se esconder. Ele vai se esconder. E através das revelações das profecias é que o Pai fala para as pessoas ouvirem. Assim como esse outro Deus se esconde atrás de um governo invisível que nós não estamos vendo. Ele é um governo que manipula. Ele é um governo de pessoas, seres humanos, barbudinhos, que ele manipulam as pessoas. Eles têm o controle desse sistema que nós estamos vivendo. Eles semeiam a guerra, eles semeiam a contenda, eles fazem a política, ele criou as religiões para dominar, dividir para conquistar. O Ouroboros, né? A serpente beliscosa. É isso que a nação, o mundo, os senhores, você que está aí me vendo, não consegue enxergar essa serpente. Não é, veja bem, presta atenção, não é o diabo não, tá, pessoal? Não é o Lúcifer não. O Lúcifer é mais um produto desse Deus. O Lúcifer, o cramunhão que está preso lá embaixo, ele é mais um produto. Lá está dizendo que o diabo é bom, que existe outro ser acima do Lúcifer. É isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu quero dizer para você o tempo todo. Existe, quando fala de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, você está optando pela maior batalha de todos os tempos. Vamos ler? Que você guarde esse meu pensamento para os senhores, que é muito importante. Daqui nós vamos saber por que está acontecendo essa guerra agora, quem é que está atrás dessa guerra, né? E por que essas pessoas estão fazendo isso. Porque elas já escolheram, gente. Os donos do mundo, eles já escolheram a quem seguir. Eles já escolheram o Deus que eles querem. Existe Yahweh e existe o outro Deus, o outro Deus que é o outro Deus, que na verdade todos os outros deuses é um Deus só. Esse outro Deus, ele se disfarça em todos os deuses de todas as religiões. Ele é o Baal. Vou falar ela, que é melhor. Ela é o Baal. Ela é mutante. Ela é o Belzebu. Ela é o deus da Babilônia. Ela é Shiva. Ela é Brahma. Ela é Vishnu. Ela é Odin. Ela é Zeus. Ela é, gente, o caos.
Essa força, ela está se alimentando do caos. O que é caos? É destruição de tudo. Ela é a destruição, ela é a oposição à vida, ela é a morte. O pior inimigo que todos nós vamos ter que enfrentar. Só que existe uma coisa que o Criador deu tempo para as criaturas dele, por causa do pecado de Adão, né? Logicamente. Né? Então agora eu estou indo mais fundo, aonde, na toca do coelho, como diz o Humberto Volz, né? Ai, pururu, pururu, eu gosto quando ele começa a falar assim, pururu, pururu. O único problema desses nossos irmãos, todos eles não conhecem Iarro, ou conhecem Iarro, não falam de Iarro. O nosso canal tem um compromisso com o Iarro, o Criador do céu, da terra e do mar, e o dever de anunciar Yahushua, que é a salvação. Yahushua é o caminho que a gente tem que andar. Agora, eu tenho que fazer com que todos vocês amem e adorem a Yahu Pai. Porque Terron, porque esse Deus abissal, ele tem os seus adoradores. Vamos prosseguir? Deixa eu tirar minha carinha daqui e botar aqui um pouco mais para cima. Ó, Daniel relata o sonho. Depois de apontar... deixa eu contar essa história. Eu comecei o vídeo pelo capítulo 20, mais ou menos. A Babilônia, a Rússia não está entrando aí nesse país, né, para poder dominar esse país. A Babilônia fez a mesma coisa com um país chamado Yahushurun, não é Israel, Yahushurun. Fez a mesma coisa. Pegue na tua cabeça e analise o que está acontecendo agora, por que eles estão entrando, a mesma coisa. Nada se cria, gente, tudo se copia, os mesmos modos operantes. Babilônia, que era então o maior poderio, invadiu Yahushurun, ou Israel, e sitiou Israel, porque Israel estava sob o comando, estava sobre a orientação do rei Joaquim. O rei Joaquim fez o que era mal perante a Iarro. O que ele fez? Adorou ao outro Deus. Ser mal é adorar o outro Deus. Como? Realizando práticas pagãs, paganismo. Então toda Israel foi sitiada, foi tomada. E o rei da Babilônia escolheu de dentro da elite de Israel os melhores, pegou os melhores meninos, adolescentes, jovens, os mais bonitos, mais afeiçoados, os que tinham maior capacidade intelectual para ocupar uma pasta no seu governo na Babilônia. Olha só que coisa interessante, né? E dentre esses homens que foi solicitado, quem faria essa seleção seria o chefe da casa da Babilônia, que de cara gostou de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego e Belsazar, são nomes babilônicos, do deus Bel, que é um dragão, tá, pessoal? A Babilônia adorava um dragão, igual a um país que vocês conhecem aí, vermelhinho, que adora os dragões. Então tudo, não tem nada de diferente hoje, não. Tem um país aí que está comprando tudo que adora os dragões, pessoal. Gente, preste atenção no que eu vou falar. Então Daniel se destacou dentre essa elite, não só Daniel, como os três homens, filho de Yahushurun. Eles teriam que se alimentar durante uma semana para
ficarem mais afeiçoados, mais bonitos. E o Daniel não comia, não fazia parte. O comer, fala da comida aqui, gente, é bem simbólico. Ele não se alimentava das coisas da Babilônia. Ele se alimentava da palavra do Criador. E o Daniel, ele pediu para se alimentar só de legumes e frutas, durante uma semana. Não só ele, mas os outros 3 amigos se alimentaram de fruta. Então o rei viu que o Daniel, o rei Nabucodonosor, viu que o Daniel e os outros irmãos, os outros 3 irmãos, vamos falar assim, digamos irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram mais gordinhos, mais afeiçoados, eram mais inteligentes. O Daniel era o mais inteligente, gente. O que tinha mais sabedoria era o Daniel. E Daniel, pessoal, vou encurtar logo, ele foi cogitado para o cargo de presidente. Presidente da Babilônia. Chupa essa manga aí. Vamos lá, gente. Depois de apontar claramente ao rei que o propósito de Deus do céu, de Yahweh, ao dar-lhe o sonho, foi revelar o que há de ser, Daniel relatou o seu próprio sonho. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua... Lembra da estátua? Lembra da estátua, pessoal? Essa estátua que foi levantada na ONU, você lembra dela? A besta que está na ONU lá, a besta com várias faces de animais. Pense nessa estátua. O rei estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A aparência dessa estátua era terrível. A cabeça era... Pessoal, eu não estou brincando, gente. Vocês estão diante de uma profecia que está acontecendo, gente. Quando a gente falou dessa estátua, a gente não estava brincando. Vocês podem ir, baixa aí qual é o nome da estátua em nome da paz que a ONU mostrou para o mundo. Veja você se ela não atende essa profecia. Ó, isso foi no ano 500, antes do nascimento de Arroxo, ou mais. Não é brincadeira, gente. Nós estamos no ano aqui, esse ano que eles criaram mentiroso, de 2022. Nós vivemos sobre uma mentira imensa. Infelizmente, é tão difícil uma pessoa entender. Eu vou parar aqui sempre. É tão difícil, eu não sei como é que eu consegui, gente. Mas eu atendi abertamente, porque só quando a gente começa a entender que a gente tem que ser... tem uma pessoa que falou para mim que eu sou muito... Eu acredito muito, cara. Eu sou um cara muito religioso, eu tenho muita fé. O Raul Seixas, vocês conhecem? Em uma música do Raul Seixas, ele canta assim, ó: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter opinião, formar opinião, é quando vocês são conduzidos, manipulados para ter uma impressão das coisas. E dentro dessa manipulação existe o sofismo. Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Os advogados empregam para o juiz, no ato da defesa do seu cliente, ele emprega o sofismo. Ele emprega várias ideias dos gregos, né? Porque os gregos tinham essa arte de convencer as pessoas. Até eu uso um pouco disso. Mas eu, em nome de Yahushua, pessoal, eu não quero te convencer de que você está errado. Eu não aceito te convencer de que você está tomando a decisão errada da sua vida. Porque eu gosto muito daquela passagem que diz assim, ó: cada um julgue-se a si mesmo e analise-se. Isso faz parte do livre-arbítrio.
Isso faz parte do meu Criador. O meu Criador, ele não te força a nada. Ele não te pega pela garganta e fala, agora você tem que seguir. Nem com condenação ele te força. Ele diz que tudo que você faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é isso que ele fala? Tudo que você plantar, você vai colher. Se eu plantei só coisa ruim, eu vou colher coisa ruim, gente. Eu sempre digo isso. E toda atitude que nós tomamos tem uma consequência no final. E o preço, a gente tem que pagar esse preço. Pelas nossas escolhas. Eu não estou entendendo o que você está falando, Elis, porque a gente tem que, por isso que Arrucho falava em parábolas. Porque a nossa mente, ela nos engana. Ela nos engana. Ela engana a gente pela aparência. Às vezes você olha para uma pessoa e vê uma pessoa muito carrancuda, uma pessoa sisuda, e a sua consciência, ela não conheceu a pessoa ainda para fazer um julgamento, e ela vai e já diz para você, essa pessoa não vale nada. E aí você fica com isso na cabeça. É aquele lance quando você vê uma pessoa e pô, não fui com a cara dessa pessoa. Você nem conversou. Tem pessoas que não valem nada mesmo não, mas você nem conversou com ela. Você só traçou um perfil, talvez por causa do timbre da voz, talvez por causa do perfume que a pessoa usou, que também tem isso, ou talvez por causa da maneira que a pessoa se colocou. Não existe isso, eu estou mentindo para os senhores? Eu estou falando uma coisa que eu vivo isso. Então eu não posso jamais ocupar o lugar do Criador. Quem convence todo ser humano de estar errado, de pecado, é o Espírito do Criador. Aí ele sim, quando ele percebe nos senhores que existe uma vontade, um desejo de conhecê-lo, de conhecer ele que é verdade, então ele se manifesta para você. O meu papel aqui é fazer com que você assista o canal, porque ele vai mandar as mensagens. Você, quando vai a um centro espírita, para que a pessoa vai ao centro espírita? Hein? O Linha Branca, para falar com um ente querido, né, que morreu, para ele mandar uma mensagem, né, do além para a pessoa. Não é assim que a pessoa faz? A pessoa que vai num outro centro espírita, mas que não é o Linha Branca, vai falar com as entidades. As entidades entram no corpo lá do Pai de Santo, da Mãe de Santo, e fala com as pessoas. E nem todo mundo acredita nas entidades, não é verdade? Mas as pessoas que seguem essa religião acreditam nos Exus, nos tranca-ruas, nas pombagiras, nos hereis. As pessoas que seguem o espiritismo, como os médiums, né, os mais evoluídos, eles acreditam nos guias. As pessoas que vão a cartomantes e que jogam os búzios também acreditam. A pessoa que vê, eu vejo inúmeras pessoas, e até pessoas que se dizem crente. Não, você é de qual signo? Se o teu signo não for tal, você não combina com... Olha que ideia da pessoa. Se o futuro pertence ao Criador, a pessoa, ela acredita nos zodíacos. Então, quando a gente fala, a gente está mandando e pedindo para você pesquisar só isso. Você vai se permitir. Você vai se deixar achar. E aí, no momento em que você conhecer a verdade vai te libertar. Não para você me seguir, não. Eu tenho que sempre pensar na ideia de que isso aqui um dia não vai existir mais, pessoal. Não haverá mais um tempo para nós falarmos para você. Haverão dias que você vai procurar aí e não vai encontrar. Forte isso, né? Porque a palavra se cumpre. A palavra não é mentirosa. Olha aí, ó. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro,
o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha da eira no estio, e o vento os levou, e dele não se viram mais vestígio, mas a pedra que se feriu a estátua e se tornou a grande montanha que encheu toda a terra. Louvado seja o meu querido Yahweh, o meu amado Yahushua, porque esses reinos da terra cairão. Todos os reinos cairão, toda língua confessará. Essa estátua representou os vários impérios no mundo. Os vários impérios no mundo hoje, 2022. Existe um império hoje, chamado Império Americano. E esse império, ele está caindo. Está entrando um outro império no mundo. Ou eles estão fazendo com que, aparentemente, esse outro império entre. Que já existe esse império aí. O pé de ferro e o pé de barro são duas nações, pessoal, muito fortes. Pé de ferro e pé de barro são duas nações grandes. Era esse o sonho que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor. Que todo rei, todo sistema, ele tem uma pessoa que quer galgar esse poder. E quem é o pé de ferro hoje? Quem é o pé de barro? O pé de ferro é a Inglaterra, gente. E o pé de barro é a França. A França formou o que você chama de Rússia e soviéticos. E o pé de ferro formou os Estados Unidos. Os times já estão lançados. Quem vai ganhar? O pé de ferro ou o pé de barro? Eles não se misturam. Agora você vai começar a olhar tudo isso que está acontecendo, não para uma região, tá? Não para uma região, mas com outras visões. Com outra visão. A estátua já está aí, né? A estátua em homenagem à paz está aí. Tem que haver um governo único. Não tem que haver ninguém que se opõe a esse governo único. Vocês estão entendendo, gente? Quem é que está se opondo a hegemonia, a potência? Quem é que está se opondo? Não vou falar. Vocês podem olhar, leiam a palavra, leiam o livro de Daniel, e vocês vão entender o que está acontecendo hoje. Nabucodonosor, ele era idólatra. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele era idólatra e adorava os deuses das religiões caldeias. Qual é a maior religião do mundo? Todo mundo fala que é o islamismo, né? São os muçulmanos. Ou então as religiões abrâmicas, descendentes de Abraão. Quem são hoje, 2022, Denilson? Vou tarefa, hein? Eu quero que vocês me respondam no chat, que eu vou ver o chat depois. Quem é o Deus da religião dos caldeus? Quem são os caldeuses hoje? E quem é esse povo? Quem é essa religião? Então, os deuses da religião do Caldeia, uma imagem era por isso
um objeto capaz de imediatamente atrair sua atenção e respeito. Uma idolatria. Então eles amavam uma imagem. E por outro lado, porque tem uma religião por trás de outras religiões que fazem as pessoas adorar um olho. O olho que tudo vê. A religião do... Vocês conhecem, né? Não preciso nem falar, preciso falar para vocês? E essa religião, ela teoricamente nasceu no Egito, né, pessoal? Teoricamente. Então Nabucodonosor era idólatra, o rei que tinha feito a prisão dos hebreus, que levado a cativo para lá, e os manuscritos, papiros, ele lia muito essa história dos hebreus, tá, pessoal? E adorava o Deus da religião caldeia. Uma imagem era, por isso, um objeto capaz de imediatamente atrair atenção e respeito. Então essa imagem foi colocada na ONU, tá, pessoal? Pode pesquisar a imagem da ONU. Por outro lado, os reinos terrais que esta imagem representava, como veremos a seguir, era para objeto de estima valor. Quando apropriada, porém, essa representação para transmitir à mente de Nabucodonosor uma verdade importante e necessária. Além de traçar a marcha nos acontecimentos no decorrer do tempo e os benefícios do seu povo, Deus queria mostrar a Nabucodonosor a inutilidade da pompa e glória terrena. Então, pessoal, aqui já está dizendo tudo, olha só. Preste atenção no que eu vou falar. Essa glória que as pessoas querem, que glória é um Deus também, que eles querem, que o Nabucodonosor queria lá para a Babilônia, é a mesma glória hoje que o Ocidente quer contra a Rússia, contra o Oriente. É a mesma. Ou que o Oriente está lutando contra o Ocidente. Nós estamos guerreando. Como poderia fazê-lo mais impressionante do que mediante uma imagem cuja cabeça era o ouro? Cabeça é o ouro. Quem comanda tudo hoje no mundo, gente? O que foi feito para parar uma guerra? O que foi feito para quebrar a Rússia? Sanções o quê? Eles prenderam o quê? O dinheiro. O dinheiro está ligado ao quê? Ao ouro. Sob a cabeça havia um corpo composto de metais inferiores. E isso diz que o país ele pode produzir o que for. Mas existe no mundo, gente, o dinheiro que existe no mundo, as moedas, elas são atreladas as moedas, elas estão atreladas, estão atreladas ao ouro, que a libra esterlina, por exemplo, é atrelada ao ouro. É uma moeda que circula na Inglaterra, na Grécia. E existe uma moeda chamada dólar que ela está atrelada, ela era atrelada ao ouro e ela passou a ser atrelada ao petróleo, porque o petróleo valorizou muito mais do que o ouro, mas ele é volátil, ele sobe e desce toda hora. E petróleo ele pode acabar, é escasso, é findo. E a maioria das guerras que tem no mundo, você sabe por que é, né? Petróleo, quem tem petróleo controla o mundo, gente. Por que controla o mundo? Porque a gente sabe, o feijão com arroz é o básico. Como é que as máquinas, as revoluções industriais vão poder gerar energia? É uma cadeia, pessoal, é uma cadeia. Eu não vou detalhar essa cadeia, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. E eu só estou falando grosso para você. O que eu quero falar para você, gente, olha só. Eu não quero dar aula de sabedoria, nada. Eu quero dizer para você, meu amigo, você que está aí do outro lado. Tem 2 deuses no mundo, cara. 2 deuses. Existe uma briga hoje, existe uma guerra hoje, aonde tem que se derrubar um desses caras e um permanecer, para dar passagem ao príncipe que há de vir. O príncipe está pedindo passagem. Quem é o príncipe? Para esse povo é o Machia, é o político. Machia quer dizer político, que vai mandar no mundo através de tudo. Principalmente através disso aí, ó. Internet. Todos terão que estar. Quem não tiver internet, gente, quem não tiver inserido aí, não vai comer, não vai beber, não vai dormir, não vai comprar, não vai ter nada. Vocês não estão entendendo como é que o negócio é claro? É bem límpido isso.
Mas para você lutar, você tem opção agora, gente. Para você lutar contra o sistema da besta, você vai ter que abrir mão. Por isso que a Ruxa falou que aquele que não perder casa, irmão, aquele que não largar tudo por amor a mim, não é digno de mim. E quem é que quer perder alguma coisa? Ninguém quer perder nada. É por isso que o mundo, geralmente, nesse sistema, o mundo vai de mal a pior, é só para poucos, porque eles abrem mão, eles arriscam, eles tomam atitudes, eles aplicam. Nas bolsas, né, que é volátil isso, né? Eles aplicam no sistema, e o sistema para uns enriquece, outros quebram, outros perdem tudo. E você tem um lado para escolher. Não adianta você correr. Ou você vai aceitar a marca da besta, e a besta vai te dar tudo. A besta é o sistema, tá, pessoal? Ela vai te dar tudo que você quer. Vai fazer você ficar rico. Vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar você participando desse mundo, da beleza desse mundo. E o outro vai te excluir. O outro sistema vai te excluir de tudo. Mas para você ter essa marca, você vai ter que abrir mão de uma coisa. E só querem uma coisa tua. Por incrível que possa parecer, que você negue ao Criador. Que você não acredite no Criador. Porque o Criador ama o seu povo. Yahweh ama seu povo. Eles querem ferir o Criador. O outro Deus, que está, o mundo jaz no maligno, como disse o Yahushua, ele quer ferir o Pai. Como se fere o Pai? Como é que alguém mexe? Como é que alguém vai mexer com você? Como é que um inimigo se vinga de você? Um inimigo humano. Você vê isso nos filmes aí de Hollywood. Ele sequestra a família, gente. Ele mata a família. Por isso que você vê que alguns agentes da CIA, KGB, essa elite aí os que se levantam contra o sistema, eles são, como se diz, eles pagam um preço. Vamos em frente para a gente acabar esse desfecho aí. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Nós temos 42 minutos. Gente, acaba rápido, né? E eu estou falando um pouco. Deixa eu só terminar essa partezinha aqui. Seus estudos são tão bons. Eu vou parar aqui nesse pretinho aqui. Bom, aqui está escrito o seguinte: o conjunto foi afinal destruído, feito semelhante à palha vazia. Logo foi reduzida a pó, sem valor algum, mais leve que a vaidade, arrastada pelo vento para onde não se pode encontrar, e depois que seria ocupado por algo durável e de valor celestial. Com isso, Deus quis mostrar aos filhos dos homens que os reinos terrestres desaparecerão, a grandeza e a glória da terra se desfiarão como vitosa espuma, e no lugar, durante tanto tempo usurpado por um império, se estabelecerá o reino de Deus, que não terá fim, e os que tiverem interesse nesse reino para sempre repousarão à sombra das suas pacíficas asas. Mas com isso já nos estamos antecipando o nosso estudo. Você vai ter que decidir. Por isso que eu disse aí agora. Você vai ter que... Você já decidiu? Já? De que lado você está? Você já decidiu? O lado que você escolher vai só play, gente. Mas a vitória é certa. Porque o bem sempre vence o mal. O amor sempre vence o ódio. Yahweh, ele vai sempre vencer o terror. Paramos por aqui, gente. Espero que vocês estejam aproveitando esse estudo. Não tem nada a ver com falando mal de guerra. Aí não estou falando nada de coisa material. A gente já sabe que o nosso período aqui na Terra é o período de 120 anos, gente. Nós temos, nesse período de 120 anos, viver como nunca. Amar como nunca. Amar ao próximo. Amar ao ser humano. Amar a imagem do Criador. Quando você ama Yahweh, você quer amar Yahweh, você quer demonstrar para ele que ama, ele ama o seu próximo. Goste das pessoas.
Ame pessoas. Eu descobri que eu amo pessoas. Eu amo gentes. Eu amo pessoas, pessoal. E é isso que as pessoas conseguem. Quando essa luz consegue passar, você começa a olhar para o Denilson, mas você já não vê mais o Denilson. Você, poxa, esse cara é legal, rapaz. Eu gosto do que ele fala. As pessoas passam porque elas passam a amar, porque isso contagia, pessoal. O Criador ama as pessoas, pessoal. E a estátua já está aí, tá, pessoal? A estátua da ONU já está aqui. A sorte já está lançada. Todos lutando por um reino terreno, aonde todos vão morrer. Todos nós vamos morrer. Todos passaremos contra o crivo da morte. A morte é o Deus em questão, tá, gente? A vida é o que nós estamos vivendo aqui agora, querendo lutar. E a morte é o nosso maior desafio. Morrer. Como é que vai ser? O que eu vou enfrentar? Para onde eu vou? Quem sou eu? É o medo que permeia a humanidade. Nós te damos a carta de recepção para você pegar aí a sua bênção. Ame a Yahweh. Procure saber quem é Yahweh. Mas aí você vai ter que procurar, porque a história ela foi embaralhada. Ela foi misturada, e misturada com religião, misturada com política, misturada com a história do mundo, a história do Brasil, misturada com tudo que você possa entender. E só Ele vai te dar o discernimento. Depois que você fizer a oração mais sincera da sua vida, entrar no seu secreto, no seu particular, no seu oculto, e ter uma oração, gente, que você nunca teve dentro de sistema religioso. A sua oração, a sua crença, a sua fé ou a sua certeza que você vai falar com o Criador, gente. Porque Ele está dentro de você, Ele é a vida que está em você. O Criador já está dentro dos senhores. Ele já está dentro do teu corpo aí. Mas você tem que chamar por Ele. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. E você é a pessoa mais especial para o Criador. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Yahweh nos abençoe e nos proteja contra tudo que há de vir, porque a fome está chegando. A fome está chegando. Lembre-se sempre de Apocalipse 6. Peste, fome e espada. A espada está rolando, que é a guerra, e a fome está chegando. Após isso, teremos o outro evento, que é as almas clamando lá no céu, que as almas já estão clamando já, tá? As almas já estão clamando ao Criador. Todas as almas que morreram injustamente, tanto lá debaixo da terra, como as que estão no mar, elas estão clamando, e as que estão vagando na terra, estão clamando ao Criador. Ou seja, estão chamando o Criador para o Criador acordar e nos salvar desse sofrimento, esse sofrimento que parece não ter fim, aonde a gente não consegue entender, né, gente? Tem muita gente, tem muito dinheiro brigando por nada. Se todo mundo vai morrer um dia, se todo mundo vai deixar essa terra, ninguém vai ficar com nada. Você não vai, mas o meu povo vai ter hegemonia. Que quão bom se todas as pessoas pudessem viver em união, né? Um ajudando o outro, para que todos vivessem bem, com saúde, com prosperidade, sem precisar ter exército, sem precisar ter polícia, sem precisar roubar, furtar alguém, matar alguém. Paraíso. Não era bom isso? O dia que Caim matou Abel, formou esse mundo aí que está aí, cheio de cada um se armando até os dentes, um para guerrear contra o outro. Um forte abraço e um ótimo dia para todos. Tchau, pessoal!